Gravação iniciada, presidente. Iniciada. Presidente, gravação iniciada. Boa tarde, todos os conselheiros, conselheiras. Vamos reiniciar o julgamento agora com a quarta sessão dessa semana. Quarta-feira à tarde, 14 horas. Temos uma pequena modificação para a votação do item 7.6. Recorrente Itaú Leasing, interessado em fazenda. A doutora Tatiana se declarou impedida e a doutora Semíramis foi convocada. Então, a mesa ficará da seguinte forma: doutor Andrada, doutora Semíramis, doutor Luiz, doutor Valcir, doutor Jorge, doutora Érica, doutora Vanessa e eu, Rodrigo, presidente dessa turma. Então, vou dar a palavra já ao relator do item 7.6, recorrente Itaú Leasing, interessado em fazenda, com a palavra o doutor Luiz Eduardo. Perfeitamente, presidente. Trata-se aqui de discussão do PIS. O período é março de 2007 e o assunto de fundo é multa de mora numa decisão contrária ao sujeito passivo. Até que momento é devida ou não. O recurso é do contribuinte e, originalmente, foi apresentado um pedido de restituição, declaração de compensação, alegando pagamento a maior de PIS no período de maio de 2007. O sujeito passivo teria impetrado o mandado de segurança 2006-61-00-011-829, dígito 4, e teria desistido da ação em fevereiro de 2008. Então, para os períodos em que o recolhimento com base na liminar desse mandado de segurança teria sido superior ao devido, ela pede a restituição de indébito. Essa foi a ideia. Entrou com o mandado de segurança, recolheu conforme liminar, chegou à conclusão que o valor era superior, desistiu e está pedindo de volta. A delegacia da Receita Federal analisou o pedido e homologou apenas parcialmente as compensações. Glosou a reclassificação de uma conta chamada recuperação WO e superveniência de depreciação. Descontou ainda a multa de mora sobre o tributo quitado em atraso e homologou o restante do pedido. Muito bem, o sujeito passivo, cientificado do despacho decisório, apresentou manifestação de inconformidade requerendo o reconhecimento da totalidade do crédito alegado. Alega que fundamenta-se sua manifestação no fato de a reclassificação de recuperação e superveniência de depreciação serem contas necessárias à adequação da contabilização de operações de arrendamento mercantil pelas instituições financeiras, conforme determinação expressa do Banco Central. E que a não inclusão de multa de mora não procede, porque a DECOMP foi transmitida no prazo de 30 dias, conforme artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9.430 de 96. A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto apreciou a manifestação em decisão consubstanciada no acórdão 0662-075, negou o provimento à manifestação, entendendo que rendas de arrendamento mercantil constituiriam receita das atividades da empresa e que a multa de mora seria devida a menos que houvesse pagamento em 30 dias da data da desistência. O sujeito passivo inconformado apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da impugnação, e na decisão recorrida, primeiro o julgamento foi convertido em diligência para levantamento da natureza das contas de arrendamento mercantil, e em seguida, no acórdão 3003-000-397, foi dado provimento parcial ao voluntário para afastar a tributação de superveniência de depreciação, lançamento de leasing, porém,
manter a exigência de multa de mora, entendendo ser devida, a menos que houvesse pagamento em 30 dias da data da desistência, e que, no caso, houve uma apresentação de declaração de compensação, o que não equivale a pagamento para esses fins. O sujeito passivo, então, apresentou recurso especial para discutir a cobrança de juros de mora sobre o crédito extinto por compensação em 30 dias da desistência da ação. Trouxe como paradigma o Acórdão 1401.003.620, alegando que compensação regularmente declarada equivaleria a pagamento para todos os fins. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional preliminarmente pede o não conhecimento do recurso, alegando que houve mais de um fundamento autônomo e suficiente para o não provimento do recurso voluntário. E, no mérito, requer a negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Não temos sustentação oral, podemos ir direto ao voto. Bom, eu não conheço, presidente. Me parece, entendo não haver similitude fática suficiente para que se discuta divergência jurisprudencial. Vejamos, o recorrido apresentou compensação em 30 dias da desistência e o colegiado entendeu que isso não equivale a pagamento para fins de afastar a multa de mora. Já no paradigma, entende-se que há uma possibilidade de compensação de estimativa de adiantamentos mensais do IRPJ para fins de integração do saldo negativo do IRPJ em 31 de dezembro. Entendeu-se ser possível fazer essa compensação para evitar cobrança em duplicidade. No recorrido, não se discute cobrança em duplicidade. Portanto, eu não conheço. Aliás, também não foram atacados todos os fundamentos autônomos do recorrido. No recorrido é dito que há uma impossibilidade de equiparação da compensação ao pagamento devidamente atacado, mas não houve ataque ao segundo fundamento, que é o de que não teria havido decisão judicial, mas sim mera desistência do sujeito passivo, portanto, não se aplicaria o artigo 63, parágrafo 2º. Bom, para a configuração da divergência, penso eu que seria necessário que o recorrente tivesse trazido aos autos um acórdão paradigma no qual, tendo havido desistência por parte do sujeito passivo, uma declaração de compensação, desde que apresentada em 30 dias dessa desistência, fosse considerada suficiente para afastar a multa de mora. Contudo, não foi esse o ocorrido. Presidente, não conheço. Caso vencido, passo ao mérito. Vamos votar o conhecimento primeiro? Vamos votar primeiro o conhecimento. Doutor Andrada. Boa tarde. Oi, Semiramis, minha ilustre amiga lá da turma 3301. Seja bem-vinda aí. Agora nós somos 4 da turma 3301, né? Doutor Valci, doutor Rodrigo, doutora Semiramis e eu. Nós somos maioria aqui agora. 3301. Eu, Andrada, Valci e Semiramis. Isso. É um prazer vê-la de novo, Semiramis, e ainda bem que você está recuperada da Covid. Que continue com muita saúde. Bom, quanto ao voto do Dr. Luiz, eu acompanho o relator, presidente. Doutora Semiramis. Realmente, não há qualquer similitude mesmo, nem mesmo na questão fática, nem na questão de direito em debate, né? Então, realmente, eu também votaria pelo não conhecimento. E obrigada, doutora Andrada, pelas suas palavras. Seu nome é sempre lembrado na turma. Foi muito marcante sua passagem por lá e fico feliz em revê-los todos nessa oportunidade. Doutor Valcir. Voto com o relator e uma saudação especial à conselheira Semiramis, dizer que tenho saudade, trabalho com a primeira turma. Um abraço. Doutor Jorge.
Um abraço também para a Semiras, que ela tenha pronto restabelecimento. Quanto ao voto, acompanho o relator, presidente, sem dúvida. Não conheço, inclusive pelas Érica. Eu lendo aqui o acordo recorrido, realmente tem duas fundamentações, que é do artigo 63 da 9.430, que fala da ação, a ação tem que ser judicial, tem que ser favorecida, né, ao contribuinte, não fala da desistência. E a outra questão é a que o voto vencido entendeu que era compensação equivale a pagamento, e o vencedor entendeu que não é a compensação, não equivale a pagamento. Então, são dois fundamentos, realmente, então concordo com o voto do doutor Luiz. Doutora Vanessa. Presidente, eu acompanho o relator também e ainda mais porque o despacho de admissibilidade havia sido do doutor Luiz, né, dando o despacho, e agora, em reexame, muito detalhadamente mostrou as razões pelas quais não deve ter prosseguimento o recurso, e é uma alegria ter a doutora Semíramis aqui conosco. Doutora Semíramis, obrigado pela presença. Sempre solicitada, ela nunca recusou, nunca titubeou, sempre convocada, ela está a postos, que mostra o compromisso dela com o CARF. Obrigado. Presidente, eu agradeço a oportunidade, é uma felicidade sempre participar com vocês dos julgamentos, e estou sempre à disposição, adorei revê-los todos, um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Pena que a sua passagem seja relâmpago. Eu estou votando com o relator também, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte. Obrigado, doutora Semíramis. Boa tarde, boa reunião para vocês. Tchau. Tem 67. Ana Tereza, pode chamar o patrono. 67. Isso, doutor Leandro. Ou doutora Gabriela, tem os dois aqui. Ok, presidente, farei a convocação. Item 67 da pauta, doutor Leandro. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Sim, só um minuto, por favor. Recebeu, doutor? Recebi sim, Ana Tereza. Obrigado. Não. Presidente, o patrono foi convocado. Boa tarde, doutor Leandro. Consegue nos ouvir? Consigo sim, senhor presidente. Boa tarde ao senhor, a todas e a todos. Eu estou gerenciando a qualidade aqui. Todos estão conseguindo ouvir também? Ouço bem o senhor, presidente. Obrigado. A qualidade é muito importante gerenciar quando a gente vai ficar muito tempo em reunião. Quando é uma passagem rápida, é importante também, mas nem tanto.
depois de um tempo que começa a cair a qualidade. Então, item 67 da pauta. Doutora Érica, relatora, recorrente Banco FIDES, interessado Fazenda. Com a palavra, relatora. Teremos acompanhamento, porque já foi feita a sustentação oral. É isso que eu ia falar. Então, aqui é um recurso especial do contribuinte, né? A questão toda aqui é a divergência quanto ao direito de compensação de débitos tributários antes do trânsito em julgado da decisão judicial que considerou indevidos. Aí ele saiu com vista para o doutor Andrada, né? Aí você quer que faça um resumo, doutor Andrada? Doutor Andrada, você prefere direto ao voto vista? Consegue explicar tudo? Caso a doutora Érica tenha um resumo na cabeça, como isso, acho que foi uma vista de setembro, né? Eu tenho as anotações aqui, mas eu estou tentando me dar uma atualizada. Mas se quiser, eu posso... Eu até já coloquei minhas anotações na pasta T, viu? Doutora Érica, pode fazer um resumo, então, da matéria jurídica posta? Aqui é um mandato de segurança, né? Aqui é um contribuinte interpretou um mandato de segurança, né? Contra o PIS, emenda constitucional 1797, né? E teve medidas provisórias alterando essa 1797, né? Aí o mandato de segurança foi impressado dia 15 de 12 de 1997. Os trânsitos julgados se deu em 31 de 8 de 2007. Então, em primeira análise, as compensações realizadas em 1998 estariam a contrariar o artigo 170, né? Ocorre que existe uma jurisprudência, né, vinculante do STJ contra a compensação tributária, a lei aplicada, vedação do artigo 170A e inaplicidade da demanda anterior à lei complementar 104 de 2001. Então, assim, eu dei provimento ao recurso da Fazenda porque do contribuinte, de fato, porque as ações do mandato de segurança dele foi implementada anterior à lei complementar 104. Com a palavra, o doutor Andrada para proferir seu voto vista. Com a devida vênia, doutora Érica, doutor Leandro, eu abro divergência. Eu coloquei um voto vistas aí, na verdade não é um voto, é umas anotações para orientar o julgamento. Então, o assunto, a matéria do recurso especial do contribuinte é a possibilidade de compensação de indébitos com base em decisão judicial não transitada em julgado antes da vigência do artigo 170 do CTN. A questão é que o acórdão recorrido, ele não deu vigência retroativa ao artigo 170A. Ele somente decidiu que, sem o trânsito em julgado, não há critério de liquidez e certeza exigido pelo artigo 170 do CTN. Ele expressamente afirma que não se deve dar vigência retroativa ao artigo 170A, ou seja, o fundamento da negativa de provimento não foi a aplicação do artigo 170A. Além do mais, trata-se de lançamento para prevenir decadência sem multa de ofício. Portanto, caso o contribuinte seja vencedor da demanda, obviamente o crédito não será dele exigido, ou será exigido na proporção do que for vencedor. Ao contrário do entendimento da doutora Érica, não entendo que seja o caso de aplicação do artigo 62 do RICARF, em face que decidiu o STJ no RESP 1.164.452, Minas Gerais. A negativa do crédito foi por ausência de liquidez e certeza, conforme o seguinte trecho do acórdão recorrido. Eu transcrevi o acórdão recorrido, o trecho é o seguinte: o contribuinte não pediu à administração tributária a homologação dessa compensação nos termos do que então determinava a Instrução Normativa SRF número 21 de 97. Portanto, o contribuinte extinguiu débitos seus com a Fazenda sem qualquer título que assim o permitisse e sem, portanto, liquidez e certeza dos valores que foram compensados. Enquanto isso, a União deixou de arrecadar crédito tributário líquido e certo, conforme apurou o ofício na escrita fiscal da defendente e não contestado por esta. Então, caros colegas, eu abro divergência para negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
considerando, pelo mesmo fundamento do acordo recorrido, considerando que o artigo 170 do CPN exige liquidez e certeza para autorizar a compensação. Então, nesse sentido, eu abro divergência para negar provimento. Senhor presidente, o senhor me permite um esclarecimento de fato, por favor? Sim. Bom, só para esclarecer que, na verdade, não houve a sustentação oral na sessão anterior por uma questão de número do processo, o número do processo mudou, isso acabou atrapalhando a identificação, né, do processo. O esclarecimento de fato é bem objetivo. Esse caso, ele é idêntico ao caso julgado aqui pela Câmara Superior, pela terceira turma, em 2012, a unanimidade, com votos do presidente e também do Dr. Luiz Eduardo, pelo provimento ao recurso especial do contribuinte, exatamente nessa situação, é o mesmo crédito, é apenas o período que muda. E qual que é o principal aspecto ali, que eu gostaria de fazer o esclarecimento aqui? É o acordo 9303-001-911. É o primeiro paradigma, inclusive. Então, o doutor Rodrigo, o doutor Luiz Eduardo estavam ali presentes, também votaram nesse sentido. Qual foi o principal aspecto? E aí o doutor Júlio, que relatou o caso, ele fala, de fato, o acórdão recorrido, ele não aplica, como lá também não aplicou, 170 retroativo. Mas o motivo da autuação, o motivo da glosa da compensação foi justamente a falta do trânsito em julgado. Então, de certa forma, inclusive o doutor Júlio usa o termo confusão. Né? Ele falou, olha, o acórdão recorrido fez uma confusão no caso, porque ele deveria ter julgado sob o aspecto de se o 170A é aplicável ou não. E naquele caso, o doutor Júlio fala, o 170A não é aplicável, isso seria suficiente para resolver a lide. Então, quando o acórdão recorrido ele vai além para falar que não há liquidez e certeza do crédito, na verdade, ele surpreende o contribuinte, porque o contribuinte nunca foi instado a fazer prova do seu crédito ao longo do processo, justamente porque o único motivo foi a não existência de trânsito julgado. Então, apenas esses esclarecimentos que são relevantes, eu fico à disposição. Muito obrigado pela concessão, presidente. Obrigado, doutor Leandro. Doutor Andrade, alguma observação? Presidente, pode seguir. Eu abri aqui o voto que o doutor Leandro apresentou. Vou dar uma lida nele, se eu achar conveniente, eu peço a palavra, mas por enquanto não tenho nada a acrescentar. Doutora Tatiana? Eu cito até ele no acordo, eu cito esse voto. Meu acordo está citando esse voto do doutor. Doutora Tatiana? Bom, com os esclarecimentos do patrono, muito bem colocado, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz? Também vou acompanhar a relatora, presidente. Doutor Valcir? No voto do doutor Júlio César, o que subiu para essa instância revisora foi exatamente o que da acusação fiscal não constou. Se pode se compensar antes do trânsito em julgado em débito de um dado tributo com débito de outro. Então, aqui é a questão da decisão da STJ que limitou a exigibilidade de trânsito em julgado. Apenas após, então, a vigência da Lei Complementar 104. Voto com a relatora. Doutor Jorge? Pela motivação que o doutor Andrada colocou, eu acompanhei o doutor Andrada, mas se ficar claro, eu acho que o doutor Andrada está verificando se a motivação da glosa foi o 170A, bom, a gente está vinculado até porque o 170A não modificou a legislação, ele simplesmente aclarou que já era pacífico, que tem que ter liquidez e certeza para compensação. Então, aguardo o doutor Andrada para verificar isso aí, presidente, porque se a motivação realmente foi essa, eu não li. O senhor está vendo aí, doutor Andrada? Também vou abrir aqui. Estou tentando investigar aqui. Eu, na verdade, essa vista foi a primeira que eu fiz logo depois da sessão de setembro. Eu, de fato, a doutora Érica colocou esse voto do doutor Júlio aí, mas na minha memória eu não estava lembrando dele. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Tá. Aguardaremos o doutor Andrade olhar, então. A gente não pode prosseguir a votação sem todos anteriores preferirem o voto.
abrindo aqui também, presidente. Eu me lembro desse processo, se não me engano. É uma interpretação do voto do Teori Zavascki. Essa. Eu lembro. Se eu puder contribuir com uma sugestão, o acórdão da RJ, ele reflete tanto a acusação fiscal como essa posição. De fato, o auto de infração é antigo, ele dificulta a compreensão da acusação, no entanto, a DRJ, ela traz de forma mais clara. Vamos para o doutor Jorge, doutor Andrada pesquisarem. Eu não estou conseguindo abrir o processo aqui, nesse computador, eu abro. DRJ está na folha 57. Vou dar uma olhadinha aqui. É nas folhas, acho que 63, que fala do artigo 170 e 170A do acordo do DRJ. Pelo que eu estou vendo aqui, não sei se ajuda a doutora Andrada e o doutor Jorge, a impugnação foi procedente em parte, que houve uma duplicidade de lançamento, e aí depois tratou dessa questão da vedação à compensação. Né? Basicamente, os fundamentos. Eu não estou vendo a fundamentação aqui da glosa. No voto do conselheiro Júlio César, ele fala que tem, no relatório, ele fala que tem uma verdadeira confusão processual, ou seja, a nossa dúvida agora, levantada pelo doutor Andrada, de fato é o que constatou também o doutor Júlio César, quando ele foi o relator naquela oportunidade do 93.03.001.911. É que o ponto é que só não foi reconhecida o crédito em razão dessa vedação à compensação, mas não... do 770A. A questão do montante do crédito em si, né? Que a princípio me parece, pela leitura da decisão do DRJ, que foi algo que já estava pacificado. Eu só não vi, como falou o patrono, essa motivação da glosa aqui. A certa altura, a DRJ fala, contudo, não procede a resignação do impugnante. Com efeito, uma vez que o crédito que alega possuir se encontra sob julgamento perante o judiciário, conforme declarou, ele não se reveste da liquidez e certeza indispensáveis à compensação ou restituição. Nesse sentido, dispõe o artigo 170 do CTN. Então, a DRJ aqui está fundamentando o 170. E depois ela fala do 170A. Está acrescentando, né? Por outro lado, contribuinte vigilante, por fim, o artigo 1º acresceu tal, não, mas o fundamento é a liquidez, a falta de liquidez e certeza. Se me permite, doutor Jorge. Ou não? O doutor Júlio diz assim, dado o estado do processo, entendo que se deva mesmo admitir o recurso interposto. Isso, e para lhe dar provimento afastando a tributação pretendida. Isto porque procurei deixar registrado no relatório, instaurou-se verdadeira confusão processual desde o julgamento promovido pela instância julgadora inaugural. Com efeito, então, na DRJ, ali se reenquadrou, entre aspas, a autuação que em nenhum momento glosou compensação alguma promovida pela empresa,
Muito ao contrário, o lançamento procurou proteger da decadência débitos que não entenderam, entre parênteses, equivocado da autoridade responsável, estariam amparados por liminar. Que isso não valia para os períodos hora em discussão, demonstrou o autuado desde a impugnação. Nesses termos, que competia a DRJ a julgar se o auto de infração lavrado para prevenir a decadência de algo que não estava com exigibilidade suspensa é válido ou não. O que ela fez foi bem diferente. Adentrou a discussão da própria compensação promovida, glosando-a porque não estariam presentes os requisitos legais. E o pior, fê-lo considerando tratar-se de compensação em tributos, etc, etc. Doutor Luiz está pedindo a palavra. Presidente, olha, eu estou analisando aqui a questão e estou vendo uma diferença fundamental entre o que foi discutido no acórdão 9303001911 e o que está sendo aqui discutido. Eu vou passar para todos de forma que fique muito claro. Doutor Júlio César, no relatório, página 2, penúltimo parágrafo, diz assim: em verdade, o processo versa a autuação lavrada com exigibilidade suspensa para prevenir decadência em face de a contribuinte ter obtido decisão que lhe assegurou o recolhimento do PIS na forma da Lei Complementar 770, dada a inconstitucionalidade da Lei 9.718. Consoante demonstrativo do auto de infração, os valores constantes do lançamento constituem a diferença entre o que é devido segundo a apuração fundada na 9.718 e qualquer recolhimento havido com base na Lei Complementar 770, seja PIS redução, repique ou sobre receita de serviços. Até aí, problema nenhum. Agora vem o passo que é importante. Com relação aos 3 primeiros meses do ano de 2000, a autoridade autuante aponta terem inexistido recolhimentos, de sorte que o tributo lançado corresponde à integralidade do que é devido pela Lei 9.718. Então, meses de 2000, não houve recolhimento. O mesmo se passa com os 3 primeiros meses do ano de 2002. Desde a impugnação, a contribuinte vem alegando que tais valores não estariam com exigibilidade suspensa por força da liminar obtida, mas sim teriam sido extintos por compensações realizadas com créditos do próprio PIS na escrituração, anteriormente à edição da IN 210 de 210 de 2002. Meus amigos, o que o doutor Júlio falou é que, para os períodos de 2000 a 2002, não há que se falar em compensação antes do trânsito em julgado, porque não fazia parte da lide do mandado de segurança. Ocorre que, na decisão do presente processo, a doutora Érica deixa muito claro os períodos de apuração e discussão, que vão de janeiro a dezembro do ano de 97 e janeiro a dezembro do ano de 99. Portanto, as alegações, de fato, colocadas pelo doutor Júlio César, no meu humilde entender, são inaplicáveis ao caso em questão, porque os pontos em que houve confusão foram relativos a outros períodos de apuração. Não podemos agora trazer uma confusão do ano de 2000 a 2002 para os presentes períodos de apuração de 97 a 99. E aí, eu quero, por favor, presidente, pedindo venha a relatora, reformar meu voto e acompanhar a divergência. O que estamos discutindo aqui não é nenhuma confusão de período que não se encontra dentro do mandado de segurança. Estamos discutindo períodos que estão no mandato de segurança. Salvo melhor juízo, vocês estão olhando, eu apenas chamei atenção para esse fato. O doutor Júlio César disse que houve imbróglio ou confusão entre 3 períodos de 2002 e 3 períodos de 2000, e que ali
você não poderia aplicar o decidido. Foi isso. Então, eu peço para refazer. Quem entende aplicável ao caso, perfeitamente, mas não se trata da mesma situação do outro processo. E realmente, eu votei e acompanhei à época, eu, doutor Henrique, doutor Rodrigo e doutor Júlio César, todos acompanhamos, além do doutor Gileno, doutor Rodrigo Miranda, doutora Nancy e doutor Francisco Maurício. Eu me lembro de todos, me lembro da turma inteira. Foi várias oportunidades, eu tive a oportunidade de participar desses julgamentos, e lá eu estava presidindo. Então, eu quero pedir, Vênia, a relatora, para voltar ao meu voto e acompanhar a divergência, a menos que haja uma outra situação de fato que eu não consigo depreender dessas peças que foram colocadas aqui. É o que eu tinha a colocar, presidente. Obrigado. Doutor Leandro, quer fazer algum esclarecimento de fato? Sim, presidente, muito obrigado. Doutor Luiz Eduardo, eu entendo a leitura que o senhor fez, mas embora o doutor Júlio César tenha falado nesses termos, na verdade, a confusão ela recai mesmo sobre a questão da compensação. Por quê? Se os senhores pegarem o termo de verificação fiscal e a própria decisão da DRJ, o auto de infração, ele foi um auto para prevenir decadência em relação ao PIS que estava sob discussão judicial no mandado de segurança X, de 97. Quando o fiscal, ele cobra, eu vou fazer um paralelo de 2099. Em relação a esses 3 primeiros meses de 2000, que o doutor Júlio César aponta, o que aconteceu? A cobrança, ela não recaía sobre o PIS com exigibilidade suspensa, mas ela decorria de uma glosa, entre aspas, de compensação, porque o fiscal ele não identificou o pagamento. Aí o contribuinte vem e alega, para esses 3 meses eu não paguei, para esses 3 meses eu compensei. Então, aí vem o argumento do contribuinte falando, inclusive essa parcela sequer deveria ser lavrada com exigibilidade suspensa. E aí, se deparando com isso, o doutor Júlio fala, o que houve foi uma confusão, porque o auto foi lavrado com exigibilidade suspensa, como se essas compensações tivessem base na decisão judicial de 98, quando na verdade não, ela tem base na decisão judicial de um outro MS de 97, e o fato é que até o julgamento no RESP não havia se analisado o que precisava, que era o quê? A possibilidade de se compensar de forma escritural e antes do trânsito em julgado. Então, na verdade, o que sobe aqui é exatamente a mesma matéria, tanto que se o senhor visualizar esses 3 meses, os fundamentos relativos a esses 3 meses, são sequenciais às compensações ocorridas ao final de 99. Aqui nós estamos falando de um período sequencial. Vai de setembro de 99 até, salvo engano, março de 2000, essas compensações. Então, com a devida vênia, embora o caso seja mesmo complexo, daí a minha interferência, trata-se sim exatamente da mesma situação. A confusão, ela recai justamente nisso, de o fiscal não ter, vou usar uma palavra aqui feia, ter atropelado as compensações, ele ignorou as compensações, reputou não recolhido, considerou com a exigibilidade suspensa, e aí o contribuinte em matéria de defesa, aliás, já na fiscalização tinha dito, eu compensei, e aí o fiscal fala, mas você não poderia ter compensado antes do trânsito, porque o seu crédito não é líquido e certo. E aí a DRJ, nessa passagem que o doutor Almiro pondera, de fato ele fala, o crédito não é líquido e certo, uma vez que seria alvo de discussão judicial em aberto. O que ele diz aqui? Não transitado em julgado. É por isso que, de fato, é a mesma matéria. Então, esse é o meu esclarecimento. Me desculpe me alongar. Tá, obrigado, doutor. Agora, como estamos em votação, vamos evitar os debates. Já inicia a votação. E a culpa foi minha. Eu deveria ter aberto o debate antes da votação. Iniciou a votação, encerra esse debate. Eu vi que as pessoas não estavam esclarecidas para votar, por isso eu ampliei tempo de debate aqui. Então, vamos reiniciar a votação. Doutor Andrada.
prezados conselheiros, eu li a decisão do DRJ. A decisão do DRJ, ela nega provimento ao recurso voluntário, a impugnação do contribuinte, por causa do artigo 170. E ela pega como reforço argumentativo o artigo 170A, sem dúvida. Porém, e ela deu provimento parcial à impugnação para tirar um bis in idem que existia, e o processo chegou ao acórdão recorrido, inclusive da relatoria do Dr. Gileno, que também participou desse acórdão do Dr. Júlio aí. Nessa, foi negado o provimento ao recurso de ofício e foi dado provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência de um determinado período. Mas a razão de negar provimento à parte negada do recurso voluntário foi o artigo 170 do CTN. Ele fala expressamente que não é possível aplicar retroativamente o artigo 170A. E eu, de fato, não tenho como discordar disso. Se o artigo 170 exige liquidez e certeza e não havia trânsito em julgado, a compensação não poderia ter sido homologada enquanto não houvesse o trânsito em julgado, ou enquanto não houvesse liquidez e certeza, que é traduzindo uma coisa na outra. Então, por força do artigo 170, caput, eu mantenho o meu entendimento divergente em relação ao voto da doutora Érica. Doutora Tatiana. Bom, com os esclarecimentos do patrono, assim, para mim ficou mais claro. Eu peço até vênia ao doutor Andrada, mas eu continuo com o meu entendimento e acompanho a relatora. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, como eu havia dito, eu refiz meu voto, estou acompanhando a divergência, presidente. Estou lendo aqui o acórdão da DRJ. O acórdão da DRJ, ele não me permite chegar a essas conclusões todas. E é como eu voto. Doutor Valcir. Eu mantenho meu voto. Acho que a questão era se podia ou não compensar antes de trânsito em julgado. Esse é o entendimento que eu tenho, doutor Rodrigo. Doutor Jorge. O microfone, não. O microfone está fechado. Microfone, Jorge. Ok, desculpa. Não, só para deixar claro, presidente, que o lançamento não foi feito com base no 170A. O lançamento não se encontra nesses autos, ele se encontra no processo 16.327.001.206/2004-46, onde o autor do lançamento diz: a sentença concedeu a segurança reconhecendo que a impletante não se encontra sujeita às alterações da sistemática do PIS trazida, papapá. Assim, o presente auto de infração tem por objetivo lançar com a exigibilidade suspensa, em virtude de amparo judicial supracitado, os valores de PIS que deixaram de ser recolhidos. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte: a empresa, na impugnação, diz: olha, nós não recolhemos, mas nós compensamos com esse valor aqui. Então, a discussão muda de figura, que não foi o que o voto lido do Dr. Júlio dizia ele que o fundamento do lançamento tinha sido o artigo 170A. Isso não corresponde ao lançamento que efetivamente foi feito. Então, acompanha a divergência, com toda a convicção agora. Deixando claro que o lançamento não se reportou ao artigo 170, tanto 170 quanto 170A. É o meu voto, presidente. Doutora Érica. Doutora, mais uma observação? Não. Então, doutora Vanessa. Presidente, eu acompanho a relatora. Aqui me parece que o lançamento realmente foi feito só para prevenir a decadência, né, da ação judicial, não adentrou as compensações, e o que a DRJ fez foi trazer o 170A como um novo fundamento que não se aplicava, né, que é compensação antes do trânsito em julgado. Então, com a devida vênia, eu entendo que é perfeitamente aplicável a decisão do Dr. Júlio César, e eu acompanho a relatora. Eu me lembro que a Câmara Superior, logo, o 62A do regimento foi mais ou menos nessa época.
apareceu o 62A, que a gente seria obrigado a seguir os repetitivos e a repercussão geral do STF. E eu perdi de 9-1 a Câmara Superior no início, mesmo depois da edição pelo 62A, que hoje é o 62, que a gente passou a vincular, ter o voto vinculado aos repetitivos, eu interpretava diferente o repetitivo do teoria. Mas eu era vencido. Se não me engano, nesse julgamento, um desses julgamentos, o Júlio voltou, você estava logo depois dele, Rodrigo Miranda, depois eu. E o Rodrigo Miranda voltou. E o Rodrigo Miranda me convenceu com o voto dele. Foi nesse dia que eu mudei meu voto. Tinha uma interpretação lá do repetitivo teoria, e nesse momento passou a ser unânime na Câmara Superior, esse entendimento. Contrário ao meu entendimento da época, mas nesse julgamento eu mudei. Muito boa explicação do Rodrigo Miranda, até então, realmente. Vou manter meu voto daquela época. Nesse caso aqui, acompanho a relatora para dar provimento ao recurso. Então, proclamando o resultado, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Andrada, Jorge e Luiz Eduardo. Obrigado, doutor Leandro, obrigado a todos. Obrigado, presidente, obrigado a todos e a todos. Desejo saúde à senhora, senhores e suas famílias. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigada. Para o senhor também e para a família. Só para... Eu dei uma distraída aqui. Como ficou o resultado? A maioria, vencidos Andrada, Luiz Eduardo e Jorge. Vencidos conselheiros Andrada, Jorge e Luiz. Presidente, uma colocação. Em situações como essa, sente-se falta da presença da outra parte para levantar as situações. Aí, porque a obrigação do julgador é julgar o recurso. Exatamente. E as partes é que têm que apresentar contra-razões e apresentar aí o distinguish. Fizemos aqui um trabalho de cavucar os autos. Não podemos aqui tomar parte de ninguém, fazer argumentação. O que eu estou dizendo é que isso aumentou o trabalho do julgador. Não estou dizendo que a gente... Pelo contrário, nós fomos imparciais. Mas o que eu quero dizer é que a ausência de uma das partes aumentou o trabalho de julgamento, só isso. Eu não tinha sido claro. Né? Então, foi? Eu lembro claramente que nesse dia eu mudei meu voto nesse dia. Lembro claramente disso aí. 2012, 8 anos atrás. Presidente, eu só quero dizer o seguinte, tenho saudade. Eu estava presente com o senhor, presidente, tenho saudade. Foi. Voltamos de novo a estar presentes na Câmara Superior. Exato. Perfeito. Nós estávamos presentes também com o doutor Rodrigo, com o doutor Henrique, tá? Era interessante, era um... O doutor Henrique dava uma dinâmica muito interessante ao funcionamento do colegiado. Sim, ele tinha memória de tudo que tinha acontecido naquela época. Exato. Não, ele desenhava bem para mim quando comecei. Era divertido. Item 7.3. Alguém... Nós éramos em 10 na Câmara Superior, eu era substituto, né? E daí ele se levantava, soltava o casaco e começava a caminhar na sessão. O Barreto falava assim, doutor Henrique, o senhor pode sentar. Gente, item 73 da pauta. Sim, senhor Jorge. Presidente, eu já li o voto, o doutor Luiz pediu vista, ele me passou umas considerações dele, mas eu ainda vou manter o meu voto por enquanto. Tá, vou pedir a Tereza para... Estou pronto para passar o voto vista, presidente, se o senhor permitir. Tá, calma. Primeiro eu vou pedir qual item que é? Patrono. 73. Primeiro eu vou pedir para convocar o patrono. Doutora Ana Tereza, convoca o patrono do item 73, por favor. Ok, presidente. É que aqui não tem sustentação, não, vai ter. Tem acompanhamento. Não pode ter, porque já foi lido o voto sessão passada. Item 7.3.
Depois, presidente, pedir para a Ana Tereza fechar o áudio e o vídeo dela, porque está ficando aberto o áudio. Tudo bem que esse esclarecimento de fato do doutor Leandro acabou sendo uma sustentação oral. Mas ele pediu para esclarecer e quase perdeu o processo. Mas a parte Na verdade, não esclareceu. a Fazenda Nacional podia ter esclarecido do outro lado, ficava muito mais fácil para nós julgarmos. E, na verdade, Concordo, Luiz Eduardo. Ele fez uma sustentação oral. Doutor Gabriel. É importante, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Nós não estamos conseguindo te ver. Não, a câmera tá ruim aqui. Tem uma câmerazinha fechada. Não, ela não tá abrindo quando eu clico nela. Não tá abrindo? Tá. Então o doutor Gabriel vai fazer um acompanhamento. A câmera dele não está abrindo, como acontece com o outro computador que eu tenho aqui no CAF. A câmera não abre. Então, relator, doutor Jorge. Bom, presidente, eu já li. Vista, doutor Andrada. Doutor Andrada pode ir direto para a vista. Não, é o doutor Luiz, a vista. Doutor Luiz. Doutor Luiz pode ir direto para outra vista. Posso só explicar? Doutor Jorge pode fazer um resumo. O resumo, presidente. Aqui é recurso da Fazenda e do contribuinte. O recurso da Fazenda é que a decisão judicial só permitiu a compensação em tributos da mesma espécie. E o recorrido permitiu, quase na solução de divergência número 2, que se fizesse com tributos distintos. E o recurso do contribuinte, ele pede o recorrido entendeu serem aplicáveis em caso de disposições do artigo 3º e 4º da Lei Complementar 218.5, de modo que a empresa somente poderia ver reconhecidos os casos relativos aos recolhimentos efetuados até 5 anos antes da data de petração do mondão, estando extinto seu direito quanto ao recolhimento entre 10 de 89 e 22 de março de 1990. O contribuinte só feita postula por meio de seu especial de divergência que seja reconhecido o prazo de 5+5, uma vez que o mandato de segurança por ela impetado, que reconheceu em débito pago nos moldes do mal assinados 2445, foi ajuizado em 23 de maio de 95. Então, aqui o contribuinte está se baseando para contar os 5+5, a data do ajuizamento da ação judicial. E o pleito de repetição administrativa foi protocolizado em 5 de abril de 2001. E aí, eu estou negando o recurso da Fazenda e estou negando o recurso do contribuinte com base na súmula 91, que fala que o pedido de restrição pleiteado administrativamente, antes pleiteado administrativamente, é o que eu faço uma leitura restritiva, não daria direito. Então, com isso eu estou negando. Aí foi a divergência do doutor Luiz, que faz uma leitura da súmula, ele passou algumas considerações muito interessantes, então eu acho que já resumiu o processo e o voto, presidente. Palavra do doutor Luiz. Então, recapitulando, o doutor Andrade acompanhou em totum. E a doutora Tatiana, poderia repetir seu voto, que essas pautas agora não estão vindo com os votos individualizados. Eu acompanhei o doutor Jorge. A doutora Tatiana acompanhou. Está aqui. O relator votou por conhecer do recurso especial da Fazenda do contribuinte no mérito por negar os recursos. Doutor Luiz. Andrade e Tatiana acompanharam o relator integralmente em ambos os recursos. Nesse ponto, houve pedido de vista. Doutor Luiz. Bom, presidente, a questão, eu pedi vista desse processo para analisar em específico o recurso do sujeito passivo, porque no recurso do sujeito passivo o que se discute é qual o prazo para o pedido de repetição de indébito. Qual é o critério de contagem desse prazo, que eu chamo de prazo fatal, para não ficar discutindo se é prescrição ou decadência, isso daí é sexo dos anos. Então, eu me lembro que a súmula 91 foi aprovada, nós estávamos presentes no pleno quando ela foi aprovada, presidente, foi aprovada para aplicação ao processo administrativo da decisão judicial do STF, ministra Ellen Grace, que
disse o seguinte: olha, não se trata aqui, no artigo 68 do CTN, de norma interpretativa, porque o STJ já tinha uma jurisprudência firme e sedimentada de interpretação. Então, ela aqui está inovando, mudando a interpretação. Então, a ministra Ellen Grace fez uma divisão no tempo para, antes da lei complementar de 2001, você usa como critério de contagem do prazo para a repetição de débito 5 mais 5 do fato gerador. E para pedidos judiciais feitos após o advento da lei complementar, que altera o CTN, você usa o novo critério de 5 anos contados do indébito. É essa a decisão da ministra Ellen Grace, que nos é uma decisão vinculante por conta do 62A, tanto quanto uma súmula. A discussão que se travava aqui é que, quando o contribuinte não entrou na justiça e fez apenas o pedido administrativo, será que essa decisão é mutatis mutandis, aplicável ao processo administrativo? Foi essa a discussão na época. E chegou-se à conclusão de que aquele que pediu administrativamente também não dormiu, e como ius non socorrite dormentibus, e ele não foi dormentibus, aplicava-se ao pedido administrativo a mesma ratio decidendi que a ministra Ellen Grace determinou no STF para processo judicial. Então vamos aos fatos. Do cotejo dos autos, eu depreendo a seguinte situação: o contribuinte tem processo judicial, entrou com mandado de segurança impetrado em 95, transitado em julgado a seu favor em 2000 e faz o pedido administrativo em 2001. O pedido constante da petição inicial do mandado de segurança foi o seguinte: que lhe seja assegurado o direito líquido e certo de promover compensação entre valores recolhidos indevidamente a título de contribuição ao PIS, corrigidos monetariamente de forma integral conforme planilhas e acrescidos de juro de mora contra contribuições vincendas de igual natureza. Pois bem, a decisão recorrida aplicou o prazo para repetição do indébito como sendo de 5 anos contados da impetração do mandado de segurança. Já no RESP, o contribuinte pede o prazo de 5 mais 5 contado da impetração do mandado de segurança. Meu prezado amigo ilustre relator votou por negar provimento por aplicação da súmula, contando o prazo de 5 mais 5 do pedido administrativo. Então, minhas considerações. Respeitosamente, discordo dessa aplicação, porque entendo que ela seja uma aplicação literal da súmula. Essa súmula 91 teria sido concebida justamente para adaptar a decisão do STF, ministra Ellen Grace, a pedidos administrativos. Assim, o trânsito em julgado da ação judicial teria lhe garantido o direito de pedir repetição de indébito para fatos geradores de até 5 mais 5 contado da impetração da ação. Súmula 91, então, é essa. O fundamento da súmula tem como acórdão, e eu trago como precedente 99000000728, dizendo que aplica-se ao pedido administrativo justamente as razões de decidir no recurso extraordinário 566-621, Rio Grande do Sul, que é esse da ministra Ellen Grace. O que ele diz? Ele diz: para ação judicial impetrada até 9 de julho de 2005, o prazo para repetição do indébito é de 10 anos contados do fato gerador. Em seguida, eu reproduzo os argumentos da relatora Ellen Grace, que vocês conhecem, mas eu vou ler. Quando do advento da Lei Complementar 118 de 2005 estava consolidada orientação da primeira sessão do STJ no sentido de que, para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, prazo para repetição ou compensação de débito seria 10 anos, contado do fato gerador. Reconhecida a inconstitucionalidade, artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, tão somente as ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Em seguida, eu reproduzo aqui a ementa do recurso extraordinário, que não tem necessidade. Eu acho que ficou claro. Eu entendo que a súmula ela é uma adaptação do recurso extraordinário e eu tenho que aplicar o recurso extraordinário porque o recurso extraordinário faz referência à ação judicial, que é o que existe no caso dos autos. É como voto, presidente. Então, eu acompanho no recurso da Fazenda e, com todas as vênias ao amigo Jorge Freire, eu abro divergência para dar provimento. Dar provimento do recurso do contribuinte. Do recurso do contribuinte. Doutor Andrada. Eu quero só pedir esclarecimento para o doutor Luiz. Entendi bem o raciocínio dele. Realmente tem uma diferença em relação à súmula CARF 91. Né? A súmula CARF 91 trata dos pedidos administrativos. Está escrito nela claramente assim, o pedido de restrição pleiteado administrativamente e tal. Então, não trata de processo que o contribuinte obteve êxito em ação judicial. Eu até acho que, quando o contribuinte obtém êxito em ação judicial, depois do trânsito em julgado da ação judicial, ele tem 5 anos para pedir o que ele ganhou na ação judicial. Acho que a gente não tem que falar que tem 10 anos antes da ação judicial. Se ele ganhou na ação judicial 15 anos, a gente tem que cumprir a ação judicial. Penso que é isso. E ele tem 5 anos a partir do trânsito em julgado da ação judicial para pedir administrativamente, se ele desistir da execução, né? Da execução da sentença. Então, a minha pergunta é o seguinte, a gente está dando menos ou mais do que ele pediu na ação judicial? Porque se a gente pensar assim, que ele tem direito a 10 anos antes, talvez a gente esteja concedendo valor superior ao que ele pediu na ação judicial. Boa pergunta, eu vou abrir o processo. Essa discussão, o que eu só queria dizer é uma coisa, o acórdão precedente da súmula, ele diz claramente que a súmula foi feita para adaptar ao PAF o RE, que é 5 mais 5 para ação judicial. Agora vamos lá, eu coloquei aqui, eu botei a página. Ok. Não, danou-se. Eu vou ter que achar no processo. Constante da petição, eu tenho que olhar a petição inicial no mandado de segurança. Vamos lá. Cargil Cacau. Pensei que ia ser rápido, presidente. Talvez o patrono consiga esclarecer. Não sabemos nem se o patrono está acompanhando, não dá para ver. Ele está com o microfone desligado e com a câmera também desligada. Mas eu vou procurar aqui, desde o volume 1. Está só acompanhando, patrão. Doutor Jorge, se o senhor souber qual foi o pedido que ele pediu, qual foi o período que ele pediu, a gente ajudaria aqui. Eu estou tentando achar. É a dúvida do doutor Andrada. Estou abrindo aqui. Período da repetição em débito? É isso? É o que ele pediu judicialmente. Exato. Entendi. Que o que ele pediu no processo administrativo está no voto do Dr. Jorge, já consignado. Tá aqui, achei, folha 41 do volume 1, temos o mandado de segurança, não, apelação em mandado de segurança já, não é a inicial. Ó, gente, se eu cair aqui, porque tá dando muito relâmpago aqui, tá dando pique de luz, viu? Provavelmente eu devo cair. Hoje no Bom Dia Brasil falou que ia ter tempestade, granizo. Nossa, se você ver aqui pela janela, tá dá até medo. Não tá abrindo esse meu processo, tá?
Eu devia ter anotado o número da folha quando fiz isso, mas não anotei porque para mim não era relevante, doutor Andrada. Em resumo, é o seguinte, eu concordo com o seu raciocínio, só que... Mas limitado o período efetivamente pedido. Perfeito. Exatamente. Essa pode ser uma saída. Não, perfeito. Olha como é que eu vou votar. Perfeito, doutor Andrada. Nada como trabalho em conjunto. Então, voto por dar provimento em parte ao RESP do sujeito passivo para reconhecer a possibilidade de repetição de indébito até 5 mais 5 anos. Não. De indébito relativo a fato gerador, relativo a FG, até 5 mais 5 anos da ação judicial, limitado aos períodos efetivamente reconhecidos pela decisão judicial. Se já foi 10, leva os 10. Transitado Se foi de 15, ele leva 10, que é o que ele pediu. Se foram 15 reconhecidos, ele leva 10. Se foram reconhecidos 8, ele leva 8. Obrigado. Então, presidente, complementando meu voto em face das considerações do doutor Andrada, eu dou provimento parcial. Presidente, em relação ao RESP, ao... Está desligado. Doutor Balcia? Presidente. Presidente, a doutora Tatiana não vota. A doutora Andrada finalizou o voto dele? Não sei. Não, todos votaram com o relator. Menos eu, perfeito. Eu refiz o voto, doutor Rodrigo. Eu refiz meu voto também. Eu acabei de refazer o voto, estou acompanhando, assim, eu não sei se o doutor Jorge vai reconsiderar, porque ele também não se manifestou ainda. Bom, então tá ok. Está acompanhando parcialmente, então, a segunda parte. Então, eu acompanho o doutor Jorge no recurso da Fazenda, né, que tem um recurso da Fazenda, acho que se brincar até foi votado, não sei. A súmula 152. Ok. E aí, e acompanha a divergência aberta pelo doutor Luiz, pelo voto vistas. Está no apetite lá, eu voltei aqui agora. Tá, Tatiana acompanhou integralmente o relator. Não, presidente, eu também estou refazendo meu voto. Ela está refazendo o voto depois da intervenção do doutor Luiz Eduardo. Isso. Eu também estou votando com a divergência, presidente. Aberta para o doutor Luiz e esclarecimentos do doutor Andrada. Trabalho em grupo aí dos dois. Divergência quanto ao recurso do contribuinte, né? Isso. Tá, doutor Luiz, doutor Balcia? Agora é o voto, então o voto do doutor Eduardo já foi dado, então. Perfeito. Então eu voto com o relator no que tange ao recurso da Fazenda Nacional e voto com a divergência quanto ao recurso do contribuinte. Não estou encontrando nos autos, mas... Doutora Érica? Recurso da Fazenda, voto com o relator. Recurso contribuinte do provimento parcial conforme divergência aberta do doutor Luiz. Doutora Vanessa? Presidente, só uma dúvida. O recurso do contribuinte foi provimento parcial, então, para reconhecer só 10 anos da... Pelo voto divergente, sim. Pelo voto do relator, não. Tá. Então, eu vou... no recurso da Fazenda, eu também nego provimento, e no recurso do contribuinte, eu acompanho a divergência do provimento parcial. Com as explicações dadas pelo doutor Luiz, está doido para fazer um voto vencedor. Eu acompanho o doutor Andrada. A divergência tem que ser sempre o primeiro voto, né?
divergência. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Por maioria de votos, deu-se provimento parcial. Doutor Andrade, pode complementar? Para... Doutor Luiz, por favor, ele que anotou. Doutor Luiz, para... Meu microfone está fechado. Perdão, presidente, para reconhecer a possibilidade de repetição de indébito relativo a fato gerador de até 5 mais 5 anos da ação judicial, limitado aos períodos efetivamente reconhecidos por essa ação, essa decisão judicial. Esse é o texto da IN. Da IN 600, depois 900, depois 1300, agora não sei qual que é a atual IN. Eu não sabia, eu escrevi aqui e ficou parecido. É isso aí. Mas é limitado àquilo que a ação judicial deu. Eu estou dando 5 mais 5 limitado ao que foi decidido. Até 5 mais 5. Se for decidido... Copia o meu voto aí, doutor Luiz. Sim. Tentei botar na pasta, mas não dá. Não, tá na tua pasta, eu vou copiar agora. Só um minuto, por favor, só não tira. Não, vencido o conselheiro Jorge Omiro Locke Freire, que negava o provimento. Esse é o resultado. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Sim, senhor presidente, já estou aqui preparando para redigir. Item 7.4. A Ana Tereza pode chamar já o patrono. Doutora Érica, recorrente, Lafargia Hall, sim. Interessado, Fazenda. Item 74 da pauta, doutora Patrícia Dantas, seu processo... Doutora Patrícia. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Item 74 da pauta, doutora Patrícia Dantas. Seu processo será julgado agora. Ok. Esse não é de setembro, né, doutora Érica? Pedido de vista, não, né? Processo novo. Posso, presidente? A palavra é relatora. Doutora Patrícia, consegue nos ouvir? Boa tarde. Boa tarde, consigo sim. Só gostaria de me antecipar, peço licença aos nobres conselheiros, eu adiantei com a senhora Ana Tereza, eu gostaria de substituir o pedido de defesa oral apenas para assistência no julgamento. Tá, sem problema. Obrigada. Somente acompanhamento, então, né? Tá. Doutora Érica pode fazer a leitura do relatório e voto. E voto, ok. Então, aqui traz recurso especial interposto pelo contribuinte, quanto ao acordo que, por voto de qualidade, negou o provimento de recurso voluntário, da seguinte emenda: com fins e valores declarados em DCTF, compensação, homologação tácita e inocorrência. O artigo 74 da Lei 9.430 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, a qual deve ter como dias a quem a manifestação da administração tributária por despacho decisória a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do prazo quinquênio legal, retire da inércia capaz de levar a homologação tácita.
da compensação. Intimado o contribuinte depôs recurso especial de divergência, citando a aplicação retroativa do disposto do artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 96, para compensações informadas em DCTF, com a sua consequente homologação tácita pelo transcurso de prazo de 5 anos. O recurso especial da Fazenda não foi admitido, conforme as partes foram 514 a 519. O contribuinte, então, apresentou agravo. O agravo foi acolhido e deu seguimento ao recurso quanto à matéria. A Fazenda Nacional apresentou contra-razões, somente manifestando pelo não provimento do recurso especial do contribuinte. É o relatório, sim. Aqui eu conheço o recurso especial e transcrevo o despacho de agravo de folhas 577 a 589, pelo qual concordo em dar seguimento ao recurso especial do contribuinte. Alguém quer levantar algum preliminar quanto ao conhecimento? Presidente, não vai ter declaração, não vai ter sustentação, né? Não, só acompanhamento. Desculpa, eu estava abrindo, não acompanhei, peço desculpa. Então, eu estou conhecendo o recurso especial do contribuinte. No mérito, a diligência citada, de respeito à aplicação retroativa do disposto do artigo 74 da Lei 9.430, para que as compensações informadas em DCTF, com sua consequente homologação tácita, pelo transcurso de prazo de 5 anos. Pois bem, primeiramente, há de esclarecer que a espécie de procedimento aqui tratado refere-se à homologação de compensação de débitos declarados a partir de determinado direito creditório que o contribuinte alega ter. Ou seja, o contribuinte já procedeu à apuração dos tributos, já declarou ao fisco os valores devidos e, ao invés de quitá-los mediante pagamento, eles opõem a um determinado crédito, efetuando a compensação tributária. Na época dos fatos acobertados por esse óbito, a DCTF consistia um instrumento hábil para a informação de procedimentos de compensação pelos contribuintes, pois era aplicado o artigo 7 da Edição Normativa 73 de 96, que previa a obrigatoriedade da informação de compensação em DCTF. Esse cenário foi alterado apenas na Lei 10.737, que alterou o artigo 74 da 9.430, vocês não vejamos, Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de compensação desde o seu protocolo para efeitos previstos nesse artigo. O prazo para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Verifique o parágrafo 4 assim citado, informa que os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de compensação desde o seu protocolo. Em razão de terem sido convertidos em declaração de compensação, os pedidos de compensação feitos por meio do DCTF passaram a se submeter ao prazo de homologação de 5 anos no termo do parágrafo 5º do artigo 74. Corrigi aqui, coloquei 75. 74. Vê-se que a nova redação do parágrafo 5º foi conferida apenas em 30 de outubro de 2003 por meio da medida provisória 135, posteriormente convertida na 10.833. Ora, inconteste que, no mesmo tempo em que cuidou-se de regulamentar o procedimento de compensação no âmbito federal, objetivando fundamentalmente trazer mais segurança aos contribuintes e, simultaneamente, dirimir fraudes, a Lei 10.637 também definiu um prazo para a administração pública se posicionasse sobre tais procedimentos, prazo este que, uma vez inobservado, ensejaria como efeito a homologação das compensações. Cabe ressaltar que o prazo inicial estabelecido no dispositivo acima é a data de entrega, protocolo de recepção, da declaração de compensação. Na sequência, começa a ocorrer o prazo quinzenal do fisco manifestar sobre a compensação realizada pelo contribuinte. Retere-se que antes da edição da medida provisória não havia de cogitar qualquer prazo para que a administração tributária homologasse o pedido. Por fim, vale ressaltar que devemos aplicar aqui também a solução COSIT número 1 de 2006, onde a administração tributária manifestou parecer favorável à ocorrência de homologação tácita desde o protocolo do pedido. Reproduz abaixo os termos da solução COSIT número 1 de 2006. Contato da data do protocolo do pedido para situações que o pedido foi efetuado antes de 31/10. Portanto, dependendo da leitura do preceito legal, dispor a Fazenda Pública está 5 anos para a homologação da compensação declarada de sujeito passivo. Portanto, também deve ser regido por prazo de 5 anos para homologação aquelas declarações de compensação pendentes de apreciação em 30/10/2003. Eu coloquei uma decisão do Supremo Tribunal aqui, que o pedido de compensação pendentes, foram convertidos em decomp desde o seu protocolo, constituindo um crédito tributário definitivamente em analogia à súmula 436,
A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensa qualquer outra providência por parte do fisco, e extinguindo este mesmo crédito à data da entrega do protocolo, sob condição resolutória. Né? No caso de análise, eu entendo que essa moda do artigo 74, parágrafo 5º, a contribuinte insurge contra o despacho decisório emitindo que negou as compensações declaradas em DSTF, com o crédito de fim social reconhecido judicialmente. Ação, né, de repetição de débito aqui, né, em conformidade com a exigência normativa na época, a empresa efetuou um pedido formal junto à Receita Federal para a compensação que foi deferida em 5 de novembro de 2000. Com fruto nessa autorização e na disciplina normativa então vigente, a recorrente procedeu com a compensação via DCTF de débito de confisco transmitido em 2001. Por entender que a compensação não poderia ser homologada face à insuficiência de crédito judicial, foi lavrado auto de titulação para cobrança de débitos declarados relativo ao período 2 de 2001 a 1 de 2002. Naquele processo, a própria DRJ e o CARF reconheceu o equívoco do procedimento cometido pela lavatura do auto de titulação, vez que os débitos já estavam constituídos por estarem confessados em DCTF. Nas palavras do acordo da DRJ, proferido naqueles autos, acostados no presente, folha 116 e 126, cujos fundamentos estão aqui. Os valores declarados do DCTF são, em princípio, passivos de exigente imediato, no todo ou em parte, por meio da referida declaração em decorrência da vinculação incorreta, caso assim também entenda a autoridade competente. Conclui, portanto, pela improcedência do presente lançamento em relação a tais períodos de operação, tanto em relação à contribuição, uma vez que já foi declarado espontaneamente DCTF. Ora, uma vez que já reconhecidos os débitos foram confessados DCTF quanto à sua apresentação em 2001, o prazo transcorreu em 2006. A lavratura de um despacho decisório foi do ido de 2012. Foi somente uma tentativa para que deveria ser fatalmente frustrada de novamente constituir valores já constituídos com sua declaração do DCTF, o que não poderia ser de qualquer forma admitido. Vale ainda exaltar que a partir da data do protocolo passa-se a computar o prazo decadencial de 5 anos, para a Fazenda rejeitar a compensação e, simultaneamente, o prazo discricional do mesmo duração para executar os créditos declarados e não pagos ou compensados, no termo do artigo 174. Assim, ainda que não tivesse havido homologação tácita das compensações efetuadas via DCTF, o caso seria de reconhecimento de escuso prazo prescricional para sua cobrança. Considerando ter havido a constituição definitiva do crédito pela entrega da CTF em novembro de 2001 e fevereiro de 2002, a conclusão não pode ser outra senão de débitos já se encontrarem integralmente extintos pela prescrição desde 2007. Haja vista a inércia do fisco em proceder à formalização direta da cobrança contra os débitos, já que se encontravam prontos a ser exigidos. Diante do exposto, estou dando provimento ao recurso pessoal do contribuinte. Eu estou usando duas fundamentações. Doutor Andrada. Presidente, esse processo tem muitas intercorrências. Até a impugnação que chegou agora nesse recurso especial, ela foi realizada, foi conhecida por força de liminar e mandado de segurança. Então, esse processo voltou, veio no CARF, voltou. Por essa razão, eu li com atenção o voto da doutora Érica e também do doutor Valdir Navarro, que é o acordo recorrido. E eu vou pedir vistas para dar uma refletida sobre esse tanto de coisa que tem nesse processo. Eu demorei muito para fazer ele, te confesso. É difícil. Vista ao conselheiro Andrada após a relatora dar provimento ao recurso. Só alertar a doutora Érica que o acordo não é de 9 de junho de 2015, sim de 9 de junho de 2018. 2015 eu estava presente e não estava me lembrando, está muito confuso esse processo. Com isso, encerramos essa votação. Obrigado, doutora Jorge. Patrícia. Muito obrigada. Agora não podemos pulsar mais, tem que esperar a pessoa sair. Agora, a assistência sem som fica estranho, né, presidente? A gente não pode, o advogado, né, que tá antes, que acompanhou, não pode ser filmado, não pode falar. Temos a última da tarde, né? 80. Se o advogado der uma de Trump, não vai sair nunca daí. 84 é para amanhã, né? Doutora Vanessa. 84. 84. Não.
Primeiro, 8,4 para amanhã cedo. Para agora é 80 somente. Doutor Luiz Eduardo. Está com vista. Perfeitamente, presidente. Não vai ter acompanhamento, não? Teve sustentação oral da outra vez. Sim, vai ter acompanhamento. Sim. Ana Tereza, chama o advogado, por favor. Ok, presidente, para a convocação. Advogado Frederico. Item 80 da pauta, doutor Frederico Cunha, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Item 80 da pauta, doutor Frederico Cunha, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Depois disso, a gente faz um intervalo. Vai se encerrar a sustentação. Item 80 da pauta, doutor Frederico Cunha, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Doutor, peço para entrar na sala de julgamento. Ok. Quando o senhor entrar na sala de julgamento, peço que o senhor retire da sala de espera. Ó, Valcir. Andrado. Hoje o Inter joga com quem, doutor Valcir, hoje? América Mineiro. É um time de Minas lá, é fácil. Os dois times do Rio Grande do Sul pegaram Série B, pô. Só que eu fico preocupado, porque tanto o América quanto o time que o... Como é que é? Corumbá? Como fala o Dr. Jorge? Cuiabá. Cuiabá, exato. Eles estão bem na fotografia. Foram os dois mais beneficiados pelo sorteio. O América Mineiro está em segundo e o Corumbá está em terceiro. Da Série B, Doutor Frederico, está presente? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou desligar o microfone que não atrapalha. Bom, presidente, eu posso fazer um resumo rápido, tá? A questão é a seguinte: recurso especial da Fazenda Nacional foi com base no alargamento da base de cálculo. Porém, é fato de que, para alguns períodos de apuração, o contribuinte desistiu da lide por ter optado por pagamento com benefícios de parcelamento privilegiado, com as reduções do país. Com relação ao recurso do contribuinte, é decadência, se é 150, se é 173. Com relação ao da Fazenda Nacional, é alargamento da base de cálculo. Então, vamos lá, como é que eu estou votando? Eu estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional e, por declaração de definitividade da discussão no âmbito administrativo, em face do pagamento, eu dou-lhe parcial provimento para reconhecer a definitividade dos períodos de apuração de outubro de 98 até agosto de 2003. Portanto, para os períodos de dezembro de 97 a setembro de 98, é indevida a tributação de receitas financeiras, alargamento da base de cálculo. Então, esse é o meu parcial provimento ao recurso da Fazenda. Com relação ao recurso do contribuinte, ele é
uma entidade que se diz isenta, portanto, não teve recolhimento antecipado. E assim eu aplico a regra decadencial do artigo 173, inciso 1º, reconhecendo a decadência para fatos geradores do período de 4 de 96 até 11 de 97. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Presidente, eu já havia acompanhado o relator na outra oportunidade e a razão das vistas foi uma dúvida que gerou durante o julgamento, mas que foi devidamente esclarecida pelo doutor Luiz, de forma que eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Para deixar claro, presidente, qual foi a dúvida, foi a seguinte: qual era o período que o sujeito passivo teria desistido da lide? Qual era o crédito que tinha sido pago? Aí eu fui fazer esse cotejo nos autos e vi que realmente era parcial, era somente a partir de outubro de 98 para frente. Doutora Tatiana. Só em relação à decadência, doutor Luiz, tem algum lançamento, alguma declaração do STF? O senhor se lembra? O contribuinte, ele se declara isento, portanto, ele não declara, ele é devido, né? Perfeito. Por isso que o senhor já aplicou o 173, né? Perfeito. Presidente, eu vou acompanhar o relator. Doutor Valcir. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jorge. O relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, eu vou proclamar o resultado. E aqui, na conclusão, doutor Luiz, eu vou colocar só o item 1 e o 2. O 1A não vai fazer parte do resultado. Não é só uma observação para dizer o quanto que o contribuinte ganha no provimento parcial do recurso da Fazenda. Perfeito. Então, por unanimidade de votos, recurso da Fazenda teve provimento parcial para reconhecer a definitividade do lançamento na esfera administrativa no período de apuração de 10 de 98 a 8 de 2003, em face da solicitação expressa da renúncia pelo contribuinte ante a efetivação do pagamento do crédito tributário de litígio. Então, pode, quem estiver fazendo aí a ata, colocar exatamente igual está o item 1. E o item 2 também. Por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso do contribuinte, aplicando a regra decadencial do 173.1 do CTN ao caso e reconhecer a decadência do direito lançado do tributo relativamente aos fatos geradores do período de 4 de 96 a 11 de 97. Bom, obrigado, doutor. Doutor Frederico. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Depois a gente vai fazer um intervalo. 15 minutos. Vou tentar voltar em 15 minutos, mas a Adriana está me chamando, então... Tá. Mas é bom que dá tempo de tomar um cafezinho tranquilo. 15h55. Então tá bom, até mais, gente. Gente, gravação interrompida.